noite a todos. Mais uma vez estamos aqui para falar do projeto Fonte Viva, falarmos um pouquinho, uma conversa onde possamos refletir um pouco sobre as lições de Emmanuel trazidas através do Evangelho de Jesus. Mas antes vamos fechar os nossos olhos e vamos agradecendo aos nossos mentores espirituais, esses companheiros queridos, amados, que sempre nos acompanham. Vamos elevando-nos a Maria de Nazaré, Mãe de Jesus. Essa doce Maria que vai nos encobrindo com seu manto de luz e vai cuidando de nos acalmar os sentimentos, os pensamentos, nos preparando para chegar até seu Filho Jesus. E vamos também pedindo licença a Maria, a Mãe de Jesus, para seguirmos até o Mestre. E ao chegarmos até o Mestre, vamos dizendo: Mestre, aqui nos encontramos mais uma vez. E reverenciamos a Ti por tudo que nos ensinastes, por tudo que nos exemplificaste, pelo Teu Evangelho de amor. Obrigada, Jesus, por iluminar o nosso tempo aqui desse estudo, por nos abraçar e nos amparar. E vamos até Deus pedindo licença a Jesus, para chegarmos até Deus, onde vamos agradecendo esse Pai Maior, pela oportunidade de estarmos aqui, pela oportunidade do aprender, pela oportunidade desta reflexão. A Ti, meu Pai, vamos dizendo com todo o nosso amor: Pai, Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como podemos e devemos perdoar aos nossos devedores. E não nos deixeis cairmos em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal. E em teu nome, Pai, em teu nome, Jesus, vamos dando início, já mais preparados, dando início ao estudo do livro Fonte Viva, onde vamos conversar um pouquinho sobre o capítulo 135, Desculpa Sempre. E nesse capítulo tem uma passagem do Evangelho que diz assim: Se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará. Disse Jesus, está em Mateus 6,14. E nessa reflexão, vamos lembrar da oração que Jesus ensinou e que essa passagem do perdão está no Pai Nosso, onde vamos encontrar-nos com esta elevação de Jesus, onde ele fala: Pai, Pai nosso que estais no céu. E durante toda a passagem, quando vamos prestando atenção, chega na parte onde ele diz que Deus perdoa todos os nossos erros, os nossos equívocos. Assim também devemos perdoar. Perdoar sempre aqueles que estão ao nosso redor, que são nossos companheiros, e aqueles que não são também nossos companheiros, mas que são nossos irmãos em humanidade. E Emmanuel começa dizendo: por mais graves te pareçam as faltas do próximo, não te detenhas na reprovação.
Condenar é cristalizar as trevas, opondo barreiras ao serviço de luz. Procura nas vítimas da maldade algum bem com que possa soerguê-las, assim como a vida opera o milagre do reverdecimento nas árvores aparentemente mortas. Vamos lembrar mais uma vez de que nesse pequeno trecho, que todas as vezes que condenamos alguém, deixamos de que a luz verdadeira nos faça enxergar realmente o outro como um irmão, como alguém que, assim como nós, erra. E ele diz também, para quando formos olhar para o erro de alguém que está fazendo alguma maldade ou que fez alguma maldade, e nós sabemos muito bem, porque nós vemos isso todos os dias, e nós devemos olhar para o outro, o que ele tem de bom. Ele tem alguma coisa de bom que é semente de Deus. Olhar para ele como um irmão que ainda não tem a consciência verdadeira do seu eu verdadeiro como um filho de Deus. Ele ainda não despertou, mas toda a bondade está dentro dele, porque Deus nos criou com tudo aquilo que precisamos. E se erramos, erramos por nosso livre-arbítrio, porque todas as virtudes, as sementes plantadas por Deus dentro de nós estão lá, em todas as criaturas da terra. E ele diz assim: antes de tudo, lembra quanto é difícil julgar as decisões de criaturas em experiências que são diferentes de nós, que divergem de nós. Como refletir apropriando-nos da consciência alheia e como sentir a realidade usando um coração que não nos pertence? Se o mundo hoje grita alarmado em derredor de teus passos, faze silêncio e espera. A observação justa é impraticável quando a neblina nos cerca, quando não nos deixamos enxergar verdadeiramente, nos colocar no lugar do outro. Porque também, com os mesmos olhos, com o mesmo julgamento que fazemos aos nossos irmãos, também vão nos julgar. Lembrando que estamos num processo de caminhada, de evolução, e ainda estamos muito distante da evolução que será a luz, onde a luz já estará dentro de nós, estará dentro de todos, porque as oportunidades estão aí para todos. Buscar também, em nosso passado longínquo, quantos erros cometemos e quantas vezes reencarnamos para tentar deixar a nossa dívida um pouco menor, para nos reajustar com nossos irmãos. E ainda nesta jornada, encarnados agora na Terra, em pleno século XXI, vemos que ainda, se olharmos para trás, erramos, aprendemos, levantamos e caminhamos. E isso vai acontecer muitas e muitas vezes, até que um dia, não só depois desta encarnação, mas em muitas outras jornadas aqui, estaremos sendo disponibilizados pela luz divina de Deus, que nos dá sempre oportunidade. Vamos ver que vamos chegar lá, como irmãos de luz e todos nos dando as mãos,
não haverá mais julgamento de uns para com os outros, somente o olhar do bem, nós vamos olhar só o bem. E ele continua dizendo: amanhã, quando o equilíbrio for restaurado, conseguirá suficiente clareza para que a sombra te não altere o entendimento. Muitas vezes, olhamos para uma situação e, em vez de fazermos o silêncio, acalmar-nos e pensar sobre tudo aquilo, nós já saímos julgando. Mas ele fala assim: não, restaura-te primeiro. Restaura-te, para, pensa. E depois você vai ver que quando a sombra sai do seu pensamento, aquela obscuridade que está dentro de si, para olhar com os olhos com que Jesus olharia para nós e para os outros, para esta humanidade, como ele olhou sempre, nós veríamos que o entendimento seria muito outro. Às vezes precisamos deixar passar muito tempo em determinadas situações em que participamos para enxergar onde está o equívoco, que às vezes não é, que às vezes não, que muitas vezes não é do outro, é nosso mesmo, que não somos vítimas de nada, que passamos por determinada situação, porque muitas vezes também somos algozes. Além disso, nos problemas de crítica, não te suponhas isento dela. Foi o que nós já comentamos. Será que nós estamos isentos de estar fora das críticas alheias? E Emmanuel, ele continua dizendo: em razão da nociva complacência para contigo mesmo, não percebe quantas vezes te mostras menos simpáticos aos semelhantes. Em razão da nociva complacência, porque ele chama a nossa atenção mais uma vez, que somos muito complacentes com nossos erros, mas não somos complacentes nem um pouco com o outro, em apontar o dedo, em falar, em julgar. E nesse aprendizado na Terra, e na nossa reforma íntima, na nossa construção do novo eu, já deveríamos e devemos ter aprendido que não devemos ser tão complacentes conosco porque erramos muito, às vezes mais do que o outro, né? E quando ele fala de fazer o silêncio, não é melhor fazer o silêncio, silenciar a mente, silenciar a nossa boca, silenciar os nossos pensamentos, as nossas lentes oculares e enxergar as coisas de diferentes maneiras, mas sem tanto julgamento. Estar tendo complacência quer dizer se colocar no lugar do outro, né? E aqui cabe, antes de continuarmos, cabe a história da mulher adúltera, as quais os homens vieram. Jesus estava sentado lá num lugar, pensativo, refletindo, e eles chegaram, vários homens, arrastando esta mulher. E como naquela época, uma mulher, como hoje ainda a gente vê muitas coisas ainda contra a mulher, somos mais julgadas às vezes, e naquela época uma mulher adúltera era apedrejada até a morte. E eles vieram, cada um com suas pedras na mão, para começar a atirar as pedras nela. E, e um deles resolveu perguntar para Jesus: Jesus,
É certo que vamos fazer? Jesus continuou em silêncio, continuou com um pedacinho de vareta mexendo na areia, refletindo, com a cabeça baixa. E quando ele estava pronto, fez todo o silêncio, todos ficaram em silêncio. Ele levantou-se e disse: quem não tiver pecado, quem não tiver erro algum, que atire a primeira pedra. E em alguns segundos, cada um daqueles homens foram deixando suas pedras no chão e foram saindo em silêncio. E Jesus, olhando para aquela mulher que estava ali, disse: agora vás, minha irmã, segue o teu caminho em paz e não erres mais. E aqui cabe bem essa passagem para nós todos. E ele diz assim: se há quem nos ame as qualidades louváveis, há quem nos destaque as cicatrizes e os defeitos. Então, Emmanuel vai reforçando isso para a gente. Se há quem ajude, exaltando-nos o porvir luminoso, há quem também nos perturbe, constrangendo-nos a revisão do passado obscuro. Sempre tem aquele que um dia vai vir e vai falar assim: ah, você fez tal coisa, você já esqueceu? Para nos lembrar. E Deus permite que isso aconteça para que a gente acorde e comece a rever, nos olhar. Usa, pois, a tua bondade e desculpa incessantemente. Quantas vezes devo perdoar e desculpar ao meu irmão? Só 7 vezes? 70? Só 7 vezes? E Jesus fala: não, 7 vezes 70 vezes 7. Então é infinitamente, assim como nós também necessitamos do perdão e da desculpa dos outros. Ensina-nos a boa nova, que o amor cobre a multidão dos pecados. Exatamente, quando todos nós fomos capazes de realmente atuar com amor em todas as situações. Esse mundo em que vivemos hoje não mais olhará para o outro com indiferença ou com suas diferenças, com seus erros e com seus acertos. Todos serão olhados, mirados em humanidade, sendo aceitos da forma que são. Assim como nós também vamos ser aceitos, com nossos erros, nossos acertos, não é isso mesmo? Quem perdoa, esquecendo o mal e avivando o bem, recebe do Pai Celestial na simpatia e na cooperação do próximo, o alvará da libertação de si mesmo, habilitando-se a sublimes renovações. Nós estamos falando muito da nossa relação com o outro, mas vamos lembrar também que quem perdoa, quem aprende a perdoar, ele se liberta. É uma libertação, porque o não perdoar nos coloca numa prisão onde a culpa e muitas dificuldades vão escurecendo, obscurecendo a nossa existência. Mas quando vamos aprendendo a perdoar, deixar de lado todas as mágoas, todas as dificuldades, de olhar para o outro sempre como julgando e sempre
achando que o outro errou contra nós estaremos prisioneiros dessas situações. Mas quando realmente nos libertamos com o perdão, porque Deus nos perdoa o tempo todo, Ele nos liberta o tempo todo, nós também vamos conseguir, e conseguindo fazer isso, conseguindo perdoar, vamos nos libertando das mágoas, do passado, do presente e também no futuro, porque o futuro nos reserva uma vida belíssima. Por isso que fala da esperança, por isso que fala da fé, por isso que fala da caridade, porque o perdão é uma caridade para com o outro e para conosco. Sejamos, então, complacentes para com os erros dos outros e também complacentes com os nossos, mas sempre lembrando, meus queridos amigos, sempre lembrando. E estamos aqui nesse planeta de provas e expiações para aprender. Estamos nos educando. E a educação nossa começa quando a gente mantém esses pensamentos positivos nessa humanidade terrena e em nós mesmos, nas nossas capacidades de buscar sempre o melhor no outro e o melhor em nós mesmos, tá? E eu vou deixando vocês agora, vamos fazendo a nossa pequena vibração, essa vibração que agora vamos agradecendo por este momento e também fazendo as nossas vibrações amorosas, vibrando amor, luz e paz para toda a humanidade universal e para toda a humanidade terrena, vibrando luz para todos aqueles nossos irmãos menos favorecidos e que padecem as suas dores. Vibremos por todas as famílias da Terra, por todos os lares e por cada um de nós. Que possamos sempre, sempre estarmos com pensamento vibratório de amor por este planeta e por esta humanidade. Que assim seja, graças a Deus. E assim, vamos terminando mais uma vez o projeto nesse capítulo 135, Desculpa Sempre, onde estamos aprendendo, né, meus amigos e meus irmãos. Fiquem com Deus, muita luz e muita paz a todos.